Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Descomplicando o Espiritismo. Aqui quem fala é o Paulo. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. E hoje, segunda-feira, é dia de reflexão da semana para levarmos a semana melhor. Hoje a reflexão vai ser com base neste livrinho aqui, ó, Roteiro. Essa é uma edição bem velhinha, eu peguei emprestado lá do centro que eu frequentava em São Paulo, agora eu estou um pouquinho longe. Essa edição é de 1952, olha que beleza. Páginas amarelinhas, cheias de espirro, mas muito boas. A reflexão, esse livro tem edição nova, tá? Roteiro, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem de hoje vai ser a segunda mensagem do livro, chamada No Plano Carnal. Vou tentar ir lendo e fazendo comentários sempre que possível, tentando não nos alongar muito. Isolado na concha milagrosa do corpo, o espírito está reduzido em suas percepções a limites que se fazem necessários. A esfera sensorial funciona para ele à maneira de câmara abafadora. Visão, audição, tato padecem enormes restrições. O cérebro físico é um gabinete escuro, proporcionando-lhe o ensejo de recapitular e reaprender. Até aqui, ele está falando que o corpo é como se fosse uma concha, um aprisionamento, que quando nós começamos a estudar o Espiritismo, muitas vezes nos surge aquele pensamento, mas não faz sentido eu esquecer das coisas. Para que eu tenho que esquecer das coisas se o interessante seria eu lembrar para poder corrigi-las? Mas ele fala bem aqui, né? Ele fala a seguir: conhecimentos adquiridos e hábitos profundamente arraigados nos séculos aí jazem na forma estática de intuições e tendências. Ou seja, nós guardamos tendências, nós guardamos principalmente intuições de conhecimentos, de compromissos nossos e tendências daquilo que nós somos, daquilo que nós carregamos dentro de nós, quase sempre das coisas erradas que nós fizemos, das viciações, das inquietações. Por isso, o corpo é tão importante para nós, porque esse aprisionamento nos faz diminuir. Ao mesmo tempo em que a nossa memória diminui, mas permanece a intuição do nosso conhecimento, dos nossos compromissos, diminuem também a incidência das nossas tendências. Imaginem, na vida passada eu fui viciado, por exemplo, em álcool. E aí eu desencarno por conta desse vício, me dá uma cirrose. Lá do outro lado, eu posso me manter por muitos anos arrastado na lama, por assim dizer, procurando continuar nesse vício, vampirizando irmãos encarnados, viciados, procurando essas emanações. Isso acontece. E eu posso passar indefiníveis anos nessa situação. Quando eu volto para o corpo, esse hábito antigo, ele é constrangido, porque eu não lembro mais dele, eu não estou vivendo ele agora como eu vivia. Passo pela minha infância, onde eu tenho a condição de corrigir muitas coisas, onde meus pais podem me dar muita base, essa é a função da família. Chego na minha adolescência e aí começam a brotar dentro de mim aquelas antigas viciações. Aí elas começam a brotar. Se eu tenho base, se eu compreendi, se eu tenho o poder da escolha, pelo conhecimento, pela compreensão, vai ser de minha total escolha continuar ou não nesse vício. Muitas vezes nós entramos de novo, quase sempre, nós entramos de novo e algumas vezes nós entramos, recuperamos velhos sofrimentos, memórias até do plano espiritual, vemos que aquilo não nos faz bem,
fica aquela intuição forte sempre, não faça, não faça, não faça, não faça. Até que nós podemos chegar ao ponto de decisão crítica e última. Não faço mais ou vou continuar fazendo. Forças inexploradas e infinitos recursos nele dormem, aguardando a alavanca da vontade para se externarem no rumo da superconsciência. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trecho, eu vou tentar pôr no comentário porque eu não lembro qual é, onde se fala a mensagem a respeito da fé. E esse espírito que ali se comunica, ele diz que a fé é a nossa consciência, ou seja, a nossa consciência inata sobre as nossas faculdades. Entra bem nisso aqui que ele está falando, né? Que o nosso corpo tem forças inexploradas e infinitos recursos dormentes, aguardando a alavanca da vontade para se externarem. A partir do momento em que nós temos a vontade pelo desenvolvimento do conhecimento, da compreensão e da fé, essa fé no que nós podemos ser, em criaturas divinas que nós somos, essas potencialidades começam a se desenvolver. No templo miraculoso da carne, em que as células são tijolos vivos da construção da forma, nossa alma permanece provisoriamente encerrada, em temporário ouvido, esquecimento, mas não absoluto, porque se transporta consigo mais vasto patrimônio de experiência, é torturada por indefiníveis anseios de retorno à espiritualidade superior, demorando-se, enquanto no mundo opaco, em singulares e reiterados desajustes. Nós não nos esquecemos completamente. Nós temos uma diminuição das memórias, né, como a gente falou agora, mas a gente não esquece completamente. A gente transporta, né, esse patrimônio de experiências e a gente é torturado por esses anseios de retornar à espiritualidade, porque nós viemos de lá e sabemos como é do outro lado, mas a gente acaba se debatendo, né, nesses desajustes, por conta dessa briga, né, meio que uma briga entre bem e mal dentro de nós. Dentro da grade dos sentidos fisiológicos, porém, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de autossuperação. Nós ansiamos por voltar, mas nós temos que compreender que a nossa vida aqui tem que ser vivida. Não significa que tem que ser vivida de forma materialista. Não é isso que ele está falando. Tá? Muitas pessoas, eu estou no mundo, eu tenho que viver a vida do mundo. Não é isso que ele está falando. Nós temos que viver a vida da carne com o pensamento lá. Lembrando que eu sou o espírito que comanda este corpo e a minha vida é espiritual. Aqui é uma experiência, é um laboratório, é uma escola onde eu aprendo através das dificuldades. E não é por estar aqui que eu tenho que vivenciar as vicissitudes, os vícios da carne, da matéria. Sob as constrições naturais do plano físico, é obrigado a lapidar-se por dentro, a consolidar qualidades que o santificam e, sobretudo, a entender-se, a estender-se e dilatar-se em influência, pavimentando o caminho da própria elevação. Aprisionado no castelo corpóreo, os sentimentos são exíguas frestas de luz, pequeninas frestas de luz, possibilitando-lhe observações convenientemente dosadas, a fim de que valorize no máximo os seus recursos no espaço e no tempo. Nós vivenciamos no corpo sentidos bem obliterados, né? Nós não temos a visão espiritual, o tato, o olfato, seja lá quais forem os sentidos espirituais, nós não vivenciamos eles aqui, senão uma coisinha assim de luz que serve com tudo para que nós possamos valorizar tudo isso. Muitas vezes nós os desviamos para o mau caminho. Nós sofremos com isso e nós aprendemos com isso.
na existência carnal, encontra multiplicados meios de exercício e luta para a aquisição e fixação dos dons de que necessita para respirar em mais altos climas. Pela necessidade, o verme se arrasta das profundezas para a luz. Pela necessidade, a abelha se transporta a enormes distâncias à procura de flores que lhe garantam o fabrico do mel. Assim também, pela necessidade de sublimação, o espírito atravessa extensos nuvens de túneis de sombra na terra, de modo a estender os poderes que lhe são peculiares. Passamos por dificuldades, passamos pela sombra, passamos pelo erro, nos culpamos, aprendemos a nos corrigir e a corrigir esses erros em busca da luz. Torturado pela sede de infinito, cresce com a dor que o repreende e com o trabalho que o santifica. O amor cobre a multidão dos pecados, certo? A dor repreende. O pecado, a gente não fala em pecado, a gente fala em culpa. A culpa gera dor que repreende. O trabalho no amor santifica. As faculdades sensoriais são insignificantes réstias de claridade, descerrando-lhe leves notícias do prodigioso reino da luz. E quando sabe utilizar as sombras do palácio corporal que o aprisiona temporariamente no desenvolvimento de suas faculdades divinas, meditando e agindo no bem, pouco a pouco tece as asas de amor e sabedoria com que mais tarde desferirá venturosamente os voos sublimes e supremos na direção da eternidade. A fala de Emmanuel é sempre muito clara, muito cheia de imagens para nos ajudar. E é muito claro isso. Se nessa vida, a gente tem que fazer o esforço para nos desprendermos das vicissitudes, dos vícios, das dificuldades que nós mesmos colocamos no nosso caminho, para nos evangelizarmos, como ele diz, meditando e agindo no bem, ou seja, procurando a prece, é necessária, é importante, mas sobretudo trabalhando e agindo no bem. É somente assim que nós nos desenvolveremos. Imagina, pense, se você morrer hoje, como você quer chegar do lado de lá? Como você chegaria do lado de lá? Pense em cada noite. Eu não morri hoje. O que eu fiz do meu dia? Se eu morresse agora, como eu chegaria lá? Eu chegaria lá inquieto, cheio de dificuldades, de vícios? Eu terei brigado com alguém por falta de iluminação própria? Ou eu terei sido uma pessoa melhor? É a isso que nos chama essa mensagem. Reflitamos. Que Deus, que Jesus te ilumine, ilumine o seu pensamento, a sua família, o seu trabalho, o seu ambiente físico, mental, o seu lar. E não se esqueça nunca, não estamos sozinhos. Nossos protetores, anjos da guarda, estão sempre olhando por nós, assim como está o Mestre Jesus, esperando com muita alegria que possam nos abraçar depois de uma vida bem vivida, vivida para o bem, superada de nós pessoas melhores, corrigidos, reformados. Um grande abraço e até o próximo vídeo.